Então, a aula de hoje sobre ligações químicas. Antes de falar especificamente sobre as ligações, a gente tem que entender que os elementos na tabela periódica eles se encontram de forma agrupada a outros elementos, né? Átomos se agrupam e se agrupam para alcançar a estabilidade dos gases nobres, né? Antes da gente falar então especificamente das ligações, a tabela periódica ela tem duas grandes regiões. A região em que a gente encontra os metais e uma pequena região onde a gente encontra os ametais. Vamos ver aqui qual é a diferença da definição entre metais e ametais. Os metais são aqueles elementos com tendência em perder elétrons. Metais perdendo elétrons, eles formam cátions. Consequentemente, eles adquirem carga elétrica positiva, por isso eles são eletropositivos. E oxidam. Oxidação é aquele processo em que um elemento perde elétron. Os ametais, então, de forma contrária, têm tendência em ganhar elétrons. Formam ânions, são eletronegativos, e o contrário da oxidação é a redução, quando o elemento ganha elétrons. E aí a gente pode ter algumas combinações. Eu posso ter um metal se ligando a um ametal ou um metal se ligando ao hidrogênio. O hidrogênio é um elemento à parte. Ametal pode se ligar a ametal ou a hidrogênio ou ainda hidrogênio a hidrogênio. E uma outra possibilidade, metal se ligando a metal. Então, nessa situação aqui em que eu tenho metais se ligando, ligação metálica. Nessa outra situação, quer ganhar elétron, quer ganhar elétron, ganhar elétron, ganhar elétron, ganhar elétron, ganhar elétron, ligação covalente. Aqui, quer perder elétron, quer ganhar elétron, quer perder elétron, quer ganhar elétron, iônica. E aí a gente vai analisar cada uma dessas situações. Na ligação iônica, ocorre transferência de elétrons. Um elemento tem tendência em perder, outro tem tendência em ganhar, e aí eu vou ter um cátion e um ânion. E da junção ou da aproximação desse cátion com esse ânion ocorre uma atração eletrostática, que é muito forte e que caracteriza a ligação iônica. Então, como primeiro exemplo, eu vou pegar o cloreto de sódio. E aí, para analisar o cloreto de sódio, a gente vai analisar o sódio, o cloro, e investigar, né, como é que são esses elementos, como é que se comportam esses elementos. Então, o sódio tem número atômico 11, fazendo a sua distribuição, a gente verifica que na sua última camada ele só tem um elétron. Segundo a teoria do octeto, que consegue explicar a formação de ligações de uma grande quantidade de substâncias, um elemento, para se tornar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Teoria do octeto. Então, para o sódio, se ele perde os elétrons da última camada, a penúltima está completa com 8, que é a segunda camada. Então, ele é um elemento com tendência a perder elétrons. E perdendo elétrons, ele vai virar um cátion, ele é eletropositivo. Já o cloro, que tem número atômico 17, fazendo a sua distribuição eletrônica, a gente verifica que na última camada ele já tem 7 elétrons, né? Então, para se tornar estável, basta que ele ganhe um elétron. E aí ele vai se tornar um ânion eletronegativo, né, com carga -1. Então, esses dois íons, ao se aproximarem, vai acontecer uma atração eletrostática, que é o que caracteriza a ligação iônica. E aí eu vou ter um composto de fórmula mínima, né, mínima porque indica os menores números inteiros em proporção entre cátion e ânion, fórmula mínima NaCl. Por convenção, a gente coloca o cátion primeiro e depois o ânion. Analisando, então, o que acontece? O Na tem tendência em perder um elétron da sua última camada e o cloro, que tinha 7, tem tendência em ganhar. Então, eu alcanço a estabilidade do octeto. Um outro exemplo seria o óxido de alumínio, que é uma substância presente no minério bauxita. O alumínio tem número atômico 13, fazendo a sua distribuição, a gente verifica que na última camada ele tem 3. Para se tornar estável, ele tem tendência em perder 3 elétrons, e aí fica com a penúltima camada completa. O oxigênio, fazendo a sua distribuição para 8, 1s2, 2s2, 2p4. Na última camada ele já tem 6, então para se tornar estável basta que ele ganhe 2. Dessa maneira, então, eu teria o alumínio perdendo 3, ele vai adquirir carga mais 3,
e o oxigênio ganhando 2 vai adquirir carga menos 2. E existe um macete para a gente determinar a fórmula mínima do composto formado. O número que está em cima do cátion passa para baixo do ânion e o número que está em cima do ânion passa para baixo do cátion. Então a gente vai ter um composto de fórmula Al2O3, que é o óxido de alumínio, fórmula mínima. Então para mostrarmos como esse óxido de alumínio se organiza, eu sei que eu tenho que ter 2 alumínios para cada 3 oxigênios. O alumínio tem que perder 3 e cada oxigênio só ganha 2. Então, o primeiro alumínio doa 2 elétrons para esse oxigênio, ele ficou estável com 8 na última camada. Esse oxigênio recebe o terceiro elétron desse alumínio. Só que para ele se tornar estável, ele precisa de mais um elétron. Então, entra em cena o outro alumínio. E esse outro alumínio ainda tem 2 elétrons para perder. E aí ele perde, transfere esses outros 2 elétrons para o terceiro oxigênio. Dessa maneira, a gente visualiza a estabilidade dos 2 alumínios e dos 3 oxigênios. Bom, muito bem. Continuando, a ligação covalente. Na ligação covalente, nós temos basicamente 2 tipos, a ligação covalente comum e a ligação covalente coordenada. Então, na ligação covalente comum, ocorre compartilhamento de par de elétrons. E aí, aqui eu vou pegar como exemplo o gás carbônico e o oxigênio. Começando pelo oxigênio, essa é a fórmula molecular do oxigênio, O2, oxigênio presente, por exemplo, no ar. Para eu entender essa molécula, eu vou analisar a estrutura do átomo de oxigênio. Fazendo a sua distribuição, a gente verifica que na sua última camada ele já tem 6 elétrons, então ele tem que ganhar 2 para se tornar estável. Então, a molécula de oxigênio, cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para alcançar a estabilidade, cada um deles então tem que ganhar 2. Então, quando eles compartilham um par de elétrons, uma ligação covalente. Esse elétron era só desse O, esse elétron era só desse O. Agora os 2 são dos 2. Então, o átomo de oxigênio que tinha 6 mais 1, 7. O outro também, 6 mais 1, 7. Ainda não estão estáveis, então eles vão fazer outra ligação covalente comum. Ao todo, agora, cada um deles tem 8 elétrons. Essa é a fórmula eletrônica que mostra os elétrons, como eles se comportam. E a fórmula estrutural, para cada ligação covalente, um traço. Como são 2 traços. Dá um pause aí. Para a molécula de gás carbônico, vamos fazer o mesmo raciocínio. Essa é a fórmula molecular. A gente tem que entender como que é o átomo do carbono, como é que é o átomo do oxigênio. Do oxigênio a gente já falou, na verdade, eles têm tendência a ganhar 2 elétrons. O carbono que tem número atômico 6, quando a gente faz a sua distribuição, a gente verifica que na sua última camada ele tem 4. Para se tornar estável, então ele tem que ganhar mais 4 elétrons. O carbono tem 4 elétrons na última camada, cada oxigênio tem 6. Para alcançar a estabilidade, todo mundo tem que ficar com 8. Então, o oxigênio faz 2 ligações para poder ganhar 2 elétrons. O outro oxigênio também. Então, 2 compartilhamentos de pares de elétrons. E ao final das ligações, o carbono, que tinha 4 elétrons, acabou fazendo 4 ligações e acabou ganhando 4 elétrons. Então, ele tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural. O oxigênio faz uma dupla ligação com o carbono, que faz uma dupla ligação com o outro oxigênio. Então, cuidado, olha só. Quando eu tenho um elétron que é proveniente de um átomo X e o outro elétron proveniente de outro átomo Y e eles compartilham, a gente chama essa ligação de covalente comum. Se por acaso o par de elétrons compartilhado é proveniente de um átomo só, W, por exemplo, então ela já não é mais uma ligação covalente comum, ela é coordenada. Aqui, esse par de elétrons era só de W. Depois da ligação, esse par de elétrons vai ser DZ e DW. A diferença é que o par proveniente apenas de um elemento. Então, na ligação covalente coordenada, o par compartilhado é proveniente de um único átomo. Por exemplo, SO2, que é a fórmula molecular, dióxido de enxofre poluente, né? Enxofre emitido
pela combustão de combustíveis fósseis e ele acaba reagindo com o oxigênio do ar, produzindo o SO2. O enxofre, que tem número atômico 16, e o oxigênio, que tem número atômico 8, são da mesma família. Percebam que eles terminam a distribuição do mesmo jeito, S2P4. A diferença é que eles têm 3 camadas, eles têm 2 camadas. Então, quimicamente, eles vão se comportar do mesmo jeito. Ganha 2 elétrons, ganha 2 elétrons. E eu tenho, então, a estrutura do SO2. O oxigênio e o enxofre fazem 2 ligações covalentes comuns. Oxigênio que tinha 6, mais esses 2, 8. Enxofre que também tinha 6, mais esses 2, 8. O outro oxigênio precisa se estabilizar. Então, o enxofre que tem par de elétrons livres, ele tem 2. Um par de elétron vai ser compartilhado com o oxigênio. Essa é a fórmula eletrônica do SO2. A fórmula estrutural, O, fazendo uma dupla ligação, 2 ligações covalentes comuns com o enxofre, e esse enxofre fazendo uma ligação coordenada, que é representada por uma seta, com o oxigênio. Ainda daria, por exemplo, caso outro oxigênio se aproximasse, desse enxofre fazer outra coordenada, que é o caso da molécula de SO3. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da ligação metálica, né? A gente tem na ligação metálica metais, né, se ligando, podendo ter traços de ametais. Então, aqui o metal, qual é a característica do metal? Formar cátions. Então, a gente vai ter vários cátions, milhões de cátions, mergulhados num mar de elétrons. Por quê? Imagine que você tenha o sódio. O sódio é um elemento da família 1A, tem tendência a perder um elétron. Ele perde um elétron. O sódio que está do lado dele também vai acontecer a mesma coisa, perder um elétron. E assim por diante. Só que quando o sódio perde elétron e vira um cátion, cátion é positivo. O outro elemento que liberou um elétron, o elétron negativo, ocorre a atração entre esse cátion e esse elétron. Mas como ele tem tendência em perder elétron, rapidamente ele manda esse elétron para frente. Então, você tem milhões de cátions mergulhados em elétrons que ficam se movimentando aqui. Então, por isso que a gente diz que os metais possuem elétrons semilivres, né? Porque eles podem se deslocar. E aí, é por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica. São sólidos à temperatura ambiente porque essa estrutura, a atração é muito grande, né? Então é muito difícil separar esses cátions desses elétrons, então eles são sólidos. E, consequentemente, por conta dessa força de atração eletrostática, altos pontos de fusão e ebulição.